A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 18 de abril. Reajuste salarial. Prévia do contra-cheque pode ser vista no Sougov. A Adurni Sindicato cobra revisão e diálogo ampliado sobre minuta de resolução que trata da carga horária docente. Prazo para assinatura do termo individual de acordo da ação dos precatórios inicia dia 22. Cinti-RN recebe documentos para ações judiciais dos retroativos dos pisos de 2023, 2024 e 2025. No 13º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, o professor Thales Penha retoma o assunto da situação fiscal do Estado. 21º Encontro Nacional, docentes elegem 8 delegados e delegadas para representar o Adurni Sindicato. Escola de Saúde da UFRN abre 150 vagas para pós em gestão da educação profissional e tecnológica. ENAD 2023, UFRN entre as 20 melhores universidades federais do país. Docente, atualize seus dados cadastrais no sistema do Adurni Sindicato. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. Desde a última quarta-feira, dia 16, os docentes das instituições federais de ensino podem consultar, por meio do aplicativo Sougov, a prévia do contra-cheque com os novos valores do reajuste salarial negociado em acordo assinado pelo Proifes Federação em maio de 2024. Após a sanção da Lei Orçamentária Anual, o governo atualizou mais de 9 mil cargos, 190 gratificações e reposicionou cerca de 800 mil servidores no novo cenário funcional. A previsão é de que alguns ajustes pontuais ainda possam ser feitos na próxima folha de pagamento. O Adurni Sindicato, junto com o Proifes Federação, continuará acompanhando a efetivação dos valores nos contra-cheques e orienta os docentes a consultarem o Sougov para verificar os lançamentos. Em caso de dúvidas ou inconsistência, os docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte devem entrar em contato com o Departamento de Administração de Pessoal, o DAP, da UFRN. Direitos do professor e da professora. Na manhã da última sexta-feira, 11 de abril, os diretores e diretoras do Adurni Sindicato se reuniram na sede da entidade com o objetivo de rediscutir a minuta de resolução que trata sobre a carga horária docente. Vamos ouvir os desdobramentos da reunião na reportagem de Rebeca Oliveira. Na manhã da última sexta-feira, 11 de abril, os diretores do Adurni Sindicato se reuniram na sede da entidade com o objetivo de rediscutir a minuta de resolução que dispõe sobre regimes de trabalho, atividades docentes e distribuição de carga horária dos professores e professoras do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da UFRN. Participaram da atividade o presidente do Adurni Sindicato, Oswaldo Negrão, o diretor de Política Sindical, Dárlio Inácio, o secretário, Dimitri Taurino, e o assessor jurídico, Matheus Ferreira. A construção do documento, que atualmente passa por uma consulta pública, está sendo acompanhada e discutida pelo sindicato junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas desde novembro de 2024. O documento que está sendo apresentado à categoria docente, no entanto, não acolheu as propostas sugeridas pela entidade nas reuniões anteriores com a Progesp. O secretário do sindicato, Dimitri, relembra o último encontro com a Pró-Reitoria. Desde o início dessa discussão, tá? A gente tem feito
conversas com a Progesp a respeito disso. A última que nós tivemos foi em dezembro do ano passado, onde foi feito um conjunto de sugestões à Progesp, inclusive a respeito da necessidade de uma ampla discussão com a comunidade acadêmica. O dirigente ainda destaca que a consulta pública é uma estratégia de diálogo que não dá conta dessa discussão com amplitude e alerta sobre a necessidade de ampliar o prazo para este debate. A gente entende que a abertura para uma consulta pública é uma estratégia de diálogo, mas dada a importância central dessa resolução, a gente compreende que não dá conta, né, dessa discussão com a amplidão que ela merece. Então a gente precisa estar debatendo isso nos conselhos de centro, né, nas chefias de departamento, nos consex, nas reuniões de plenária, para que os docentes e as docentes da UFRN sejam ouvidos, né, em relação a isso. E dada a amplitude, complexidade e importância dessa resolução, né, a gente também acredita que esse prazo de discussão precisa ser dilatado. Durante a reunião foi levantado um conjunto de questões presentes na proposta e que causam preocupações aos docentes, como explica Dimitri. A primeira questão que a gente entende como sendo uma coisa que precisa ser vista é a separação de dois temas que não deveriam estar numa resolução só. A gente entende, enquanto sindicato, que as questões relacionadas à inovação tecnológica são questões que precisam ser tratadas numa outra resolução. Até porque, no entendimento da gente, você pode estar discutindo questões relacionadas à inovação tecnológica, tanto na perspectiva do ensino, como da extensão, como da pesquisa. Além disso, os dirigentes demonstraram preocupação quanto a alguns pontos apresentados na resolução relacionados à possibilidade de mudanças que podem acarretar em aumento de sobrecarga de trabalho docente. Mais detalhes sobre os encaminhamentos você confere em www.adurne.org.br. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Jornal da Educação. Extra Classe. E na próxima terça-feira, dia 22, o Adurne Sindicato inicia o prazo para consulta de valores, entrega de documentos e assinatura dos termos individuais de acordo da ação dos precatórios. O atendimento aos beneficiários do processo ocorrerá presencialmente na sede da entidade até o dia 23 de maio, mediante agendamento prévio. Quem não apresentar a documentação necessária dentro do prazo automaticamente permanecerá na ação. Para consultar o valor e agendar o atendimento, é preciso acessar o site do Adurne Sindicato e fazer o login na área do professor. Caso o professor ou professora não lembre da senha cadastrada no site, basta clicar em Esqueci a minha senha. Também é possível realizar o acesso solicitando um código de verificação que chegará no celular ou e-mail cadastrado em nosso sistema. O beneficiário ainda pode agendar seu horário através do telefone 84 3211 9236. Neste caso, a previsão de valor devido só será informada presencialmente. O agendamento para herdeiros e pensionistas dos mais de 350 docentes que já faleceram se dará exclusivamente por telefone. Nos primeiros dias, serão priorizados os atendimentos aos idosos acima de 85 anos. As pessoas que necessitam de atendimento especial devem entrar em contato através do número disponível para agendamento ou enviar e-mail informando a sua condição para o endereço eletrônico contato@adurne.org.br. A expectativa é de que sejam realizados cerca de 100 atendimentos diariamente. Educação em pauta. O SINT-RN informa aos professores e professoras da rede estadual que iniciou na última segunda-feira, dia 14 de abril, o recebimento da documentação necessária para ingresso das ações judiciais que cobrarão os valores retroativos dos reajustes do piso do magistério referente aos anos de 2023, 2024 e 2025. Fátima Cardoso, coordenadora-geral da entidade, traz mais detalhes. Boa tarde, professora Fátima. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde aos ouvintes da FM Universitária. Dando continuidade às deliberações da Assembleia que encerrou a greve, nós informamos que estamos, nesse momento, fazendo a coleta dos documentos para as ações que serão individualizadas
referente aos passivos de 23, 24 e 25. A nossa expectativa é o quanto mais rápido vocês apresentarem a documentação, mais rápido se dê entrada nestes processos. Você que é trabalhador em educação aposentado ativo, acesse o site do SINTE e veja qual é a documentação necessária, obter todas as informações e garantir a sua presença o mais rápido possível na sede das regionais e na sede estadual do SINTE. Jornal da Educação. Extra Classe. Chegamos ao 13º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva. Hoje, Thales Penha, professor de Economia da UFRN, retoma o assunto da situação fiscal do Rio Grande do Norte. Esta série é uma produção do Adurne Sindicato. Ouça agora o episódio. Olá, ouvintes. Gostaria de continuar conversando com vocês sobre a situação fiscal do Rio Grande do Norte. Em episódios anteriores, discutimos que o Rio Grande do Norte não tem um problema de estoque, ou seja, não tem uma dívida acumulada grande, inclusive seu percentual de dívida é bem inferior do que o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. É fluxo, ou seja, as despesas correntes estão sufocando as receitas correntes líquidas. Para entender melhor isso, vamos voltar um pouco no tempo. Em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi instituída e colocou sobre os entes federativos, todos eles, União, Estados e municípios, limites de controles prudenciais para evitar o endividamento dos entes subnacionais e também da União. Vale lembrar que até meados dos anos 90, por ali em 97, foi feito um grande acordo de renegociação das dívidas dos estados que estavam com um endividamento altíssimo e isso gerava impactos macroeconômicos como a alimentação do processo inflacionário, até então corroía boa parte da economia brasileira até 1994. Então foi negociado e a partir dali, nos anos 2000, instituiu uma série de regras que ficou conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal colocou uma série de critérios e começou a atribuir notas sobre a situação fiscal, classificando de A até C, em que A seria o bom credor, estaria com as contas ok, B também estaria e C estaria com problema. E essas notas seriam importantes o quê? Porque normalmente a União é fiadora de todos os financiamentos que os estados tentam fazer, contratos de crédito com instituições financeiras, sejam nacionais ou internacionais. No caso de C, a punição era que se o ente federativo tivesse com condições fiscais deterioradas, com nota C, a União não fiaria mais seus gastos, faria com que o Estado perdesse a capacidade de fazer empréstimos ou mecanismos de crédito. E o que acontece com o Rio Grande do Norte atualmente? Como é que funciona isso? A CAPAG, que é a capacidade de pagamento, que é calculada pela Secretaria de Tesouro Nacional, possui 4 índices que ele vai atribuindo notas, A para o melhor, B para algo que tem o limite de alerta e C para que extrapolou as contas. O primeiro é a questão do endividamento. Você pega toda a dívida consolidada líquida do Estado e divide pela sua receita corrente líquida para saber o tamanho da dívida em termos geral, ou seja, o estoque da dívida. No caso do Rio Grande do Norte, essa dívida está em torno de 40%, o que é um limite bem inferior ao que determina a LRF, que você pode dever até 200%, ou seja, você pode ter a sua dívida, o estoque, não o fluxo, o estoque de uma dívida de até 2 vezes a sua receita corrente líquida. Por exemplo, a receita corrente líquida do Rio Grande do Norte, 10 bilhões, você poderia fazer um empréstimo de 20 bilhões. E aí diluir isso no fluxo. Então, nesse quesito, o Rio Grande do Norte não tem problema. O outro quesito é que a estação de prestação das contas públicas, transparência. Os entes federativos são obrigados a mandarem os demonstrativos para o Secretário do Tesouro Nacional com toda a transparência. O Rio Grande do Norte também tem excelência nesse quesito. Então, ele tem nota A em endividamento, nota A sobre transparência. E onde é que o Rio Grande do Norte conseguiu nota C? O problema do Rio Grande do Norte nota C é nos outros 2 parâmetros. O primeiro é sobre despesa corrente comprometida. Então, eu pego todas as despesas correntes, pagamento pessoal e as outras despesas de custeio e divido pela receita corrente líquida, em que você deveria ocupar ali um limite de até 70%, e o Rio Grande do Norte hoje ocupa 95%, ou seja, toda a receita do Rio Grande do Norte, 95%, está completamente comprometida com as despesas correntes. E você pode negar, mas qual o problema? Se está menor ou pior? O problema é que essas despesas correntes líquidas, elas ocorrem antes de outros processamentos, como de restos a pagar no exercício, ou seja, eu fiz empenhos e não paguei
joguei para o próximo, que vira restos a pagar de exercícios anteriores. Isso faz com que a disponibilidade de caixa para obrigações financeiras fique ruim, o que leva ao nosso quarto indicador, que é justamente o índice de liquidez. O índice de liquidez significa o quanto que o Rio Grande do Norte tem em recursos em caixa para cumprir com suas obrigações financeiras. E o índice de liquidez do Rio Grande do Norte é negativo, porque o Rio Grande do Norte não tem caixa, o que faz com que boa parte das suas inscrições de empenhos que ficam de fora das despesas correntes não consigam muitas vezes ser saldadas, indo para futuros exercícios e aumentando as inscrições em restos a pagar. Então, o problema do Rio Grande do Norte, por onde passa, é fazer esse mecanismo de reorganização do seu orçamento corrente em relação às suas receitas, correntes líquidas, ou seja, mecanismo em que eu consiga aumentar minhas receitas e mecanismo que eu consiga controlar melhor as minhas despesas. Sem isso, o Rio Grande do Norte vai continuar nessa situação de nota C na CAPAG, o que inviabiliza você fazer créditos para investimentos. Por exemplo, você construir um porto, você não tem um recurso, você financia. O Rio Grande do Norte hoje está impossibilitado de fazer isso, porque ele não consegue acessar linhas de crédito, a não ser com concessões especiais da União para determinados específicos de receitas intra-orçamentárias. Então, o Rio Grande do Norte precisa urgentemente reavaliar a maneira como ele dispõe do seu orçamento, tanto em termos de arrecadação, o Rio Grande do Norte é um estado que arrecada mal, como também do seu gasto. O Rio Grande do Norte tem sido um estado que tem gastado muito mal. No próximo episódio, a gente vai falar quais caminhos possíveis a gente poderia ter para melhorar essas contas públicas. Um abraço e até a próxima. Depois do intervalo, 21º Encontro Nacional, docentes elegem 8 delegados e delegadas para representar o Adurne Sindicato. Escola de Saúde da UFRN abre 150 vagas para pós em gestão da educação profissional e tecnológica. E ainda, ENAD 2023, UFRN entre as 20 melhores universidades federais do país. Docente, atualize seus dados cadastrais no sistema do Adurne Sindicato. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Em votação eletrônica realizada entre os dias 14 e 16 de abril, os docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sindicalizados ao Adurne Sindicato, elegeram a delegação da entidade para o 21º Encontro Nacional do Proifes Federação, que acontecerá entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Com um total de 392 votos, dos 11 docentes que se candidataram, 8 foram eleitos, sendo eles José Ferreira Campos Sobrinho, aposentado, Dárlio Inácio Alves Teixeira, da Escola Agrícola de Jundiaí, Gilca Silva Pimentel, do NEI, Rutineia Diógenes Alves Uchoa Lins, Odontologia, Flávio Fernandes Fontes, da Afacisa, Vilma Vitor Cruz, aposentada, Thales Augusto Medeiros Penha, do Departamento de Economia, e Isaura de França Brandão, do NEI. O número de delegados considerados eleitos corresponde, conforme prevê o Estatuto do Proifes Federação, a uma votação de 50 associados ou fração.
A ordem de eleição de cada candidato foi definida pelo número de votos individualmente recebidos. São considerados suplentes os candidatos não eleitos, definindo-se a ordem de suplência de acordo com a votação recebida. Desse modo, a lista de suplência possui a seguinte ordem: José Maxwell de Albuquerque, aposentado; Marvio Francisco Augusto de Medeiros, aposentado; e Antônio Medeiros Júnior, aposentado. Agenda da Educação. A Escola de Saúde da UFRN está com inscrições abertas para o curso de especialização em Gestão da Educação Profissional e Tecnológica até o dia 22 de abril. A atividade é ofertada na modalidade de educação à distância, como explica Jalila Leite, professora da Escola de Saúde UFRN e coordenadora do curso. A Escola de Saúde da UFRN está com inscrições abertas para o curso de especialização em Gestão da Educação Profissional e Tecnológica. Esse curso será ofertado na modalidade de educação à distância, será desenvolvido através de uma parceria entre o Governo Federal, o Ministério da Educação, CEDIS e a Escola de Saúde da UFRN. Ele é voltado para profissionais portadores de diploma de graduação em qualquer área de conhecimento, desde que sejam instituições reconhecidas pelo MEC. E, preferencialmente, a população-alvo do curso é voltada para aqueles que atuam ou pretendem atuar em espaços e funções de gestão, ou seja, aqueles que trabalham na direção, vice-direção, coordenação pedagógica, secretaria escolar, supervisão de ensino, sempre de escolas de educação profissional. As inscrições já estão abertas, elas se finalizam no dia 22 de abril, como já falamos. Elas podem ser realizadas através do caminho siga.ufrn, pós-graduação, lato sensu, processos seletivos, e em seguida você entra ou cadastra-se previamente na plataforma gov.br para poder entrar. Estão sendo ofertadas 150 vagas, distribuídas entre os 3 polos de apoio presencial, Macaíba, Macau e Caicó. E lembrando que, por ser um curso EAD, não é obrigatório residir nos municípios, pois as aulas serão ministradas através do ambiente virtual de aprendizagem Moodle Acadêmico Mandacaru, da CEDIS UFRN. No edital constam várias informações que orientam a inscrição e todos os detalhes podem ser conferidos. Caso ainda persistam dúvidas, vocês podem encaminhar para o e-mail gestãoeptexufrn@gmail.com. O curso está previsto para começar já agora em maio, ele tem uma duração de 18 meses, a matriz curricular prevê 360 horas aulas, e ao final do curso o estudante deverá elaborar um trabalho de conclusão na forma de um relatório de formação. Então, nós estamos aqui para convidá-los a participar desta grande oportunidade, que se trata de uma qualificação das escolas de educação profissional brasileiras, tanto na saúde como em qualquer área de formação. A ESUFN e a CEDIS e o MEC esperam por vocês. O número de cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o conceito 4 ou 5, subiu de 67% para 70% na avaliação trienal do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Se considerada apenas a avaliação aplicada em 2023, o percentual de cursos com conceito 4 ou 5 sobe para 84%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A UFRN manteve ainda o conceito máximo no Índice Geral de Cursos, o IGC, indicador de qualidade que avalia as instituições de educação superior. Com esse resultado, a UFRN classifica-se entre as 20 melhores universidades federais do país e a terceira do Norte e Nordeste. A meta do Plano de Gestão para 2027 é 75% e a do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, para 2029 é 80%.
Em 2023, participaram do ENAD os cursos das áreas de Engenharia, Saúde e Ciências Agrárias. Todos os cursos do Centro de Ciências da Saúde alcançaram conceito 5. Além desses, também obtiveram conceito 5, Medicina, Biomedicina, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo e Fisioterapia, Facisa. Jornal da Educação. Extra Classe. E atenção, docente sindicalizado, atualize os seus dados cadastrais no sistema do Adurne Sindicato. Ei, docente, você já recebe as nossas informações? Não? Então tá na hora de atualizar os seus dados cadastrais. No site do Adurne Sindicato, selecione a área do professor e coloque o seu CPF. Em seguida, digite a sua senha. Role a tela e confira se todos os seus dados pessoais estão devidamente atualizados. Caso não esteja, selecione a opção Alterar meus dados pessoais e faça a alteração correspondente. Por fim, clique em Enviar para análise e aguarde o sistema liberar a atualização. Caso tenha esquecido sua senha ou não tenha uma, selecione a área do professor e digite o seu CPF corretamente. Em seguida, clique em Esqueci minha senha e selecione a opção Recuperar via. Preencha o campo escolhido. Em seguida, clique em Continuar. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.